Se você precisa calcular o traço de concreto de 30 MPa, neste vídeo eu vou pegar na sua mão e nós vamos calcular passo a passo cada um desses materiais. E ao final eu vou te ensinar como você pode medir em uma lata de 18 litros a quantidade exata de cada um desses materiais. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Pessoal, a dinâmica aqui do vídeo vai funcionar o seguinte. Eu já tenho todas as relações de cada um desses materiais que nós vamos utilizar. E com base for necessitando cada uma dessas informações, eu vou passando para vocês. Para não ficar algo que eu vou dizer agora e depois eu tenho que repetir novamente. Lembrando que nós temos um material de apoio, então eu preciso que você preste atenção que depois isso tudo aqui vai estar anotado. Certo? O primeiro detalhe que você precisa compreender é que o método que nós vamos utilizar para calcular o traço de concreto é o método brasileiro. Utilizando esse método brasileiro, nós temos algumas etapas que nós precisamos passar. O primeiro ponto aqui é o tipo de cimento que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando um CP32 e a densidade dele acaba sendo de 3.100 quilos por metro cúbico. Quando nós vamos fazer o cálculo do traço de concreto, como nós já sabemos que nós queremos um traço com uma resistência de 30 MPa, nós temos que fazer a relação água-cimento. E você lembra o que seria essa relação água-cimento? Seria aquela quantidade de água para aquela quantidade de cimento, ou seja, a quantidade de água que você precisa adicionar no seu traço de concreto com base na sua resistência. Caso essa relação fique um pouco maior do que a prevista, isso pode atrapalhar a questão de resistência do seu concreto. E para isso nós temos uma fórmula, onde nós vamos fazer a correção da nossa resistência. Você não concorda que, por exemplo, como nós temos um traço de concreto de 30 MPa, você confia exatamente que quando você for fazer o rompimento dos corpos de prova, você vai ter exatamente 30 MPa? Isso é bem difícil, né? Então nós precisamos fazer a correção da nossa resistência, já que se tiver algum problema na concretagem, a questão de qualidade dos materiais, porque nós estamos trabalhando com fator de segurança aqui, então nós conseguimos atingir depois aquela resistência necessária. E para fazer essa correção da resistência de cálculo que nós vamos utilizar aqui, nós utilizamos a seguinte fórmula: FC28 igual ao FCK mais 1,65 vezes o desvio padrão. Esse FCK nós já sabemos, e o desvio padrão, aqui no material de apoio nós temos uma tabela. Essa tabela diz o seguinte para a gente: nós temos 3 tipos de desvio padrão. O desvio padrão 4, ele é utilizado quando nós temos materiais dosados em massa, água de amassamento corrigida em função da correção da umidade dos agregados. O 5,5 você utiliza quando o cimento é dosado em massa, os agregados são dosados em massa combinado com volume, a umidade do agregado miúdo é determinado e o volume do agregado miúdo ele é corrigido através das curvas de inchamento. Você já fez o teste de pegar um pouquinho de areia amanhecida e sentiu que aquela areia está um pouco úmida? Isso é a questão da umidade. E dependendo do tipo de areia que você vai colocar no seu traço de concreto, e essa umidade pode acabar gerando um inchamento, ou seja, uma expansão do volume daquela areia. E o desvio padrão 7, ele é utilizado quando o cimento é medido em massa, agregados e água em volume, e a umidade dos agregados é estimada. Neste exemplo, e o mais utilizado aqui é o 5,5. Então é esse que nós vamos adotar aqui dentro do nosso exemplo. Então jogando aqui dentro da fórmula, nós vamos ter o seguinte: 30, que é o 30 MPa, mais 1,65 vezes 5,5. Se você fizer a multiplicação de 1,65 por 5,5, você vai encontrar o valor de 9,075. E quando você faz a soma com 30, você vai ter o valor de 39,075 MPa. Então é essa resistência de cálculo que nós vamos calcular. Embora que o nosso objetivo final é atingir uma resistência de 30 MPa. Por isso que nós temos essa margem de segurança aqui. Outro ponto muito importante aqui no traço de concreto é que você precisa estimar qual é a relação água-cimento. E para isso nós temos um gráfico, que é a chamada curva de Abrams. Essa curva de Abrams, pessoal, ela relaciona a resistência que nós descobrimos, que é o 39, com relação ao tipo de cimento. Lembra que lá no início eu tinha te falado que seria o CP32? Então, você vai encontrar qual que é a cor dessa curva aqui na legenda. Aqui ela está num tom de cinza e vai procurar aqui no gráfico. E você vai relacionar aqui a resistência. O 39 ele está mais ou menos nessa altura. Quando você tocar pela primeira vez na curva, você desce para o eixo X.
E quando você descer para o eixo X, lá você vai encontrar a relação água-cimento. Vamos fazer isso aqui. Aqui nós encontramos essa terceira curva, que é relacionada ao tipo de cimento. O 39,075 ele está aqui. Toquei pela primeira vez, vou descer uma reta vertical. Aqui no eixo X, o valor que nós encontramos foi de 0,4149. Essa é a nossa relação água-cimento. Fizemos a primeira etapa. Agora a segunda etapa é descobrir qual que vai ser o consumo de água para o nosso traço de concreto. Só que para fazer esse cálculo aqui, nós utilizamos uma tabela. E nessa tabela nós vamos precisar de duas informações, que eu vou te passar agora, que é o diâmetro máximo do agregado graúdo, ou seja, brita, e no nosso exemplo nós estamos utilizando um diâmetro máximo de 19 milímetros. E a questão do abatimento, lembra que quando o concreto chega fresco na obra, você tem que fazer o ensaio do tronco de cone? E lá nós já temos que ter previsto qual que é o abatimento necessário, ideal, que nós queremos para aquele concreto. No nosso exemplo, ele está dentro de uma faixa de 80 a 100 milímetros. Então você vai fazer o cruzamento dessas duas informações. O diâmetro máximo do agregado graúdo com o abatimento que nós vamos ter aqui. Quando nós fazemos a correlação dessas duas informações, nós vamos encontrar o consumo de água. E aqui o valor é de 205 litros por metro cúbico. Já a próxima etapa é o consumo de cimento. Essa é uma das partes mais importantes que você não pode errar. Para fazer o consumo de cimento nessa terceira etapa, nós vamos utilizar uma pequena fórmula, que é o consumo de água dividido pela relação água-cimento. Me diga aqui qual que foi o consumo de água. Exatamente 205. E qual que foi a relação água-cimento? 0,4149. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar o valor de 494,10 quilos por metro cúbico. Um detalhe que eu acabo aconselhando bastante meus alunos é interpretarem esses resultados. O que esse valor quer dizer? Que a cada metro cúbico de concreto que você fizer, você vai precisar de 494,10 quilos de cimento. Isso para produzir 1 metro cúbico. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é fazer o consumo do agregado graúdo. E aqui nós vamos precisar de novas informações. Primeiro, o módulo de finura e depois o diâmetro máximo do agregado. O diâmetro máximo do agregado ele é 19 milímetros e o módulo de finura é de 2,6. Mas, Pedro, aonde que eu descubro esses valores que eu preciso saber? Esses valores, pessoal, são do ensaio de granulometria. Ou seja, se você já fez aquele teste das peneiras, você pega uma quantidade do seu material, coloca naquele conjunto de peneiras, faz a agitação dele, dependendo do tamanho dos grãos que você vai ter, vai ficar retido nessas peneiras. Depois você pesa cada uma dessas peneiras e você monta a sua tabela de retido e acumulado. Uma vez que você tem montado essa tabela, você consegue descobrir o diâmetro máximo e o módulo de finura. Uma dica que eu vou te dar aqui, que o módulo de finura nós consideramos apenas as peneiras das séries normais. Fazendo o cruzamento dessas informações que nós temos, de 2,6 e 19 milímetros do diâmetro máximo, nós vamos encontrar o valor de 0,690. E isso não é o consumo final de brita. Nós precisamos fazer uma conversão com base na massa unitária compactada. E o valor da massa unitária compactada é de 1.500 quilos por metro cúbico. Então nós vamos pegar o 0,690 e multiplicar por 1.500 quilos por metro cúbico. Você vai encontrar um valor de 1.035 quilos por metro cúbico. Lembrando que nesse traço em específico, nós vamos utilizar apenas um tipo de brita. Caso você venha utilizar uma variação de brita, aí você tem que fazer a questão de proporcionalidade dessas britas. Já a etapa 5 é o consumo de agregado miúdo. Você sabe o que é agregado miúdo? Exatamente areia. Para fazer o cálculo do consumo de areia, nós utilizamos a seguinte fórmula. O volume de areia vai ser igual a 1 menos a diferença de cada um dos materiais dividido pela respectiva massa específica de cada um desses materiais. Ou seja, o peso do cimento dividido pela massa específica dele, mais a brita dividido pela massa específica da brita, mais a água dividido pela massa específica da água. E eu vou te passar esses valores. Aqui, com base no fabricante de cimento, a massa específica dele é de 3.100 quilos por metro cúbico. Já da brita, 2.700 quilos por metro cúbico. E o da água acaba sendo universal.
1.000 quilos por metro cúbico. Como nós já temos cimento, brita e água, falta apenas a areia para fazer a formação dos componentes do concreto. Então nós vamos tirar todas as partes já calculadas e aquilo que sobrar vai ser o volume de areia. Fazendo aqui na prática, nós vamos ter o seguinte. Vamos fazer aqui. Qual foi o consumo de cimento que nós descobrimos? 494,10 dividido por 3.100. Já o próximo material é a brita. O consumo que nós descobrimos foi de 1.035, basta dividir por 2.700. O da água foi 205 dividido por 1.000. Se você fizer o somatório desses três componentes, nós vamos descobrir 0,7477. Então você vai pegar 1 menos esse valor que eu te falei, 0,7477. Você vai encontrar o volume de areia, que vai ser de 0,2523 metros cúbicos. Agora nós precisamos fazer a conversão desse volume para quilos. E basta multiplicar esse volume pela massa específica da areia, que é de 2.600 quilos por metro cúbico. Fazendo essa multiplicação, você encontra o valor de 668,59 quilos por metro cúbico. Então nós já temos calculado todos os materiais que nós vamos precisar para o nosso traço de concreto. Antes de continuar, eu te peço por gentileza, que é muito importante para dar continuidade no nosso projeto, trazer vídeos assim para você com detalhamento, com cálculos. Eu preciso que você deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, que isso é muito importante para o meu trabalho e a plataforma vai compreender que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora nós vamos preencher essa tabelinha aqui, onde nós vamos ter materiais, a quantidade de materiais para 1 metro cúbico, o valor unitário, a quantidade por saco de cimento, o volume e a correção dessa umidade que nós temos aqui. Então vamos iniciar aqui a quantidade de materiais que nós precisamos para produzir 1 metro cúbico. Basta pegar aqueles valores que nós descobrimos lá atrás e preencher aqui. Qual foi a quantidade de cimento? 494,10. Qual foi a quantidade de areia? 668,59. É um valor bem aproximado. Qual foi a quantidade de brita 1? 1.035. E a quantidade de água? 205. Isso aqui é apenas para produzir 1 metro cúbico de concreto. Agora vamos passar para a próxima coluna, que é o valor unitário. E você sabe como se calcula essa quantidade unitária? Eu vou te mostrar agora. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o material que você está analisando e dividir pelo volume de cimento. Aqui no cimento vai dar 1 porque ele divide por ele mesmo. Seria 494,10 dividido por 494,10. Aí dá 1. Na areia, você vai pegar 668,59 e dividir por 494,10. Nós vamos encontrar um valor de 1,353. Para a brita 1, 1.035 dividido por 494,10. Você encontra 2,095. E para a água, a mesma lógica. Eu quero que você preste atenção aqui nessa relação água-cimento. Você vai pegar 205 e dividir por 494,10. Você vai encontrar o valor de 0,4149. Esse valor é familiar para você? Justamente aquele valor que nós fizemos o cruzamento na curva de Abrams. Esse é o valor que nós temos que encontrar. Fica esse macete para você. Já a próxima coluna é um saco de cimento. Um saco de cimento na sua região tem qual peso? Aqui geralmente entre 50 e 40 quilos. Mas nós vamos trabalhar com 50 quilos. Para fazer a quantidade de materiais por saco de cimento, então nós vamos utilizar um saco completo aqui de 50 quilos de cimento. Sempre quando você abrir um saco de cimento, tente utilizar ele até o final. E para você fazer a relação de areia, basta pegar esse valor anterior que nós descobrimos na coluna do valor unitário e multiplicar por 50. Então fica 50 vezes 1,353 vai dar o resultado de 67,65. Já para a brita, você vai pegar 50 e multiplicar por 2,095. Você vai encontrar o valor de aproximadamente 105. E para a água, a mesma lógica. Você vai pegar 50 e multiplicar por 0,41. Aí você vai encontrar 21. É bem aproximado mesmo, pessoal. Já agora, nessa próxima coluna, nós precisamos fazer a conversão, já que todos os valores que nós descobrimos aqui atrás foi em quilos e nós precisamos passar para litros.
Então nós vamos fazer essa transformação. E eu preciso que você tenha atenção nessa parte aqui, onde onde a maioria dos alunos tem dificuldade de transformação de unidade. Aqui no caso, como nós vamos trabalhar com o cimento todo, nós vamos colocar no volume 50. Para fazer a conversão da areia para litros, você vai pegar aquela massa que você descobriu para um saco de cimento. Aqui eu vou arredondar para 68 para ficar fácil os cálculos. Então vai ser essa massa de 68 dividido pela massa unitária solta. Se a sua massa unitária solta estiver em quilos por metro cúbico, você precisa dividir por 1.000. No caso, a massa unitária solta da nossa areia é de 1.470 quilos por metro cúbico. Então nós vamos dividir esse valor por 1.000, fica 1,47. E você vai pegar 68 e dividir por 1,47. Você vai encontrar o valor de aproximadamente 46. Isso você também vai fazer para a brita. A massa unitária solta da brita é de 1.430 kg por metro cúbico. Então nós vamos dividir esse valor por 1.000, fica 1,43. E nós vamos pegar aqui para um saco de cimento, qual que foi a massa que nós descobrimos? 105. 105 dividido por 1,43. Nós encontramos um valor de aproximadamente 73. A água você não precisa fazer a transformação, porque quando nós estimamos, lembra que era litros por metro cúbico. Então aqui nós podemos deixar que a unidade está correta. Agora vem o pulo do gato. Nós precisamos fazer a correção da umidade da areia. Aqui no caso, a nossa umidade foi de 5%. O que isso acaba afetando? Lembra que eu te expliquei lá atrás que a areia acaba retendo a sua umidade e isso acaba impactando o seu inchamento? E é justamente isso. Se você não fizer o desconto depois na água, você vai ter um excesso de água no seu traço de concreto. E isso pode ser muito prejudicial para a resistência, consistência e trabalhabilidade do seu concreto. Então você precisa fazer esse desconto aqui da areia e também da água. Assim você vai ter um equilíbrio no seu traço de concreto com base na água que você precisa colocar de forma exata. No caso, o cimento nós não precisamos corrigir, nós deixamos 50. Uma nova informação para você, que o inchamento da nossa areia no nosso exemplo é de 30%. Então nós fazemos o seguinte, nós pegamos esse volume de areia que nós descobrimos e multiplicamos por 1,30. Aqui nós temos um aumento de 30% devido a esse inchamento da nossa areia, que seria basicamente 1, que seria 100%, mais 30%. Lembre-se que se tiver em porcentagem, você deve tirar da porcentagem. Basta dividir por 100. Se você fizer a multiplicação de 46 por 1,30, você vai encontrar um valor de aproximadamente 60 litros. Consegue perceber essa diferença de 46 para 60? Isso devido à questão do inchamento e muitas pessoas acabam esquecendo de considerar isso nos cálculos. Já a Britão, nós não precisamos considerar a questão do seu inchamento, nós deixamos 73. Já a água, nós temos que fazer o desconto. Já que aumentou a água lá na areia, nós temos que diminuir aqui a questão do volume de água. Aqui no caso, nós vamos trabalhar com uma nova informação que é a umidade, que vai ser de 5% dentro do nosso exemplo. Mas Pedro, como que eu faço isso para descobrir o inchamento da minha areia, da minha umidade? Isso tudo tem ensaio, pessoal. Tem ensaio de frigideira, o speed test, que tudo isso você consegue fazer as determinações com base nesse tipo de ensaio. Mas não deixe de considerar isso no seu cálculo do traço de concreto. Aqui, a umidade, você tem que considerar a umidade da areia para um saco de cimento, considerando essa umidade de 5% e fazer a diferença com ela mesma. Fica o seguinte, para ficar bem mais claro para você. Você vai precisar considerar que para um saco de cimento, qual é a quantidade de areia que você precisa. E com isso, nós aumentamos 5% de umidade. Então, você deve pegar esse valor e multiplicar por 1,05, já que aumenta 5% devido à umidade. E qual que é a diferença de 68, que é o volume 100%, com esse valor acrescentado de 5%? Basta fazer a multiplicação de 68 vezes 1,05. Com base nesse resultado, você tira 68. Fazendo esses cálculos, pessoal, nos encontramos 3,4. Então, a umidade acaba gerando esse acréscimo de água que nós temos aqui. Então, você pega 21 e tira 3,4. Fazendo essa diferença, vai dar aproximadamente 18. Então, nós temos todos os valores aqui em litros. Se você está tendo algum tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários. Agora, nós vamos fazer o cálculo da quantidade de materiais que nós precisamos com base no que nós descobrimos até esse exato momento para latas de 18 litros. Ou seja, que na obra você não vai ter uma balança, você vai utilizar latas para medir o volume desses materiais. Então nós vamos utilizar uma lata de 18 litros, que ela vai ter as dimensões de 23 por 23
por 34 centímetros. Fazendo do cimento aqui, basta fazer o seguinte: um saco de 50 quilos enche quantas latas? Basta você pegar esse valor de 50 e dividir pela massa unitária solta do cimento, que é de 1.350 quilos para o CP32, e dividir depois pelo volume da lata. Se você fizer o cálculo, pessoal, fica o seguinte: 50 dividido por 1.350, que vai dar o resultado de 0,0370. E depois esse valor você divide pelo volume da lata, que é de 0,018, que o valor foi de 2,06 latas. Para a areia você vai fazer o seguinte: você vai pegar aquela massa que você descobriu para um saco de cimento de 50 quilos, que no caso a areia foi de 68, e acrescentar uma margem de 30%. Então vai ficar 68 vezes 1,3, e dividir pela massa unitária solta da areia, que é de 1.470. Então fica 88,4 dividido por 1.470. Com base nesse resultado, pessoal, você vai dividir pelo volume da nossa lata, que é de 0,018. Daí você vai encontrar que nós precisamos de 3,34 latas de areia para o nosso traço de concreto. A brita também é bem simples. Você não precisa fazer nenhum tipo de correção aqui. Basta você pegar esse valor de 73, dividir por 1.000 e, posteriormente, você divide pelo volume da lata de 18 litros. Então fica o seguinte: 0,073 dividido por 0,018. Você vai encontrar que você vai precisar de aproximadamente 4,07 latas de brita 1. Para a água também é bem simples, por 0,018, dividido por 0,018. Você vai encontrar que você vai precisar de aproximadamente uma lata de água. E isso você pode jogar os valores que você tem. Aqui, pessoal, é tudo aproximado. Você pode depois dizer: ah, Pedro, você não utilizou todas as casas decimais, ou você não utilizou o valor exato, porque eu estou trabalhando com aproximação desses valores. E como você viu aqui, nesses valores da lata de 18 litros, nós temos vários números quebrados. Aí vai depender de você, se você prefere arredondar para ficar mais fácil na obra ou trabalhar com esses números com casas decimais. Então esse é o resultado do nosso traço de concreto de 30 MPa. O cálculo passo a passo, desde a quantidade de cimento até o volume de água e também a questão da conversão desses materiais para a lata de 18 litros. Lembrando para você que nós temos a série Traço Traço aqui no canal, onde nós temos uma planilha, onde você consegue fazer o cálculo desse traço de outros traços de concreto em apenas 5 minutos. Ou seja, todos esses cálculos que você fez nesse exato momento, eles já estão dentro de uma planilha. É essa planilha que eu estou te mostrando aqui. E ela está com valor muito promocional para você nesse exato momento, para você aproveitar e otimizar o seu tempo. É um valor bem simbólico mesmo, pessoal. Não deixe de conferir isso. Para você baixar o material de apoio, ele vai estar fixado no primeiro comentário aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!